No vídeo de hoje eu vou fazer a advogada do diabo. Mas por que isso, Ana Paula? Bom, esse vídeo é o último vídeo que eu vou fazer por um tempo sobre a dinastia Plantageneta. Eu fiz então mais de um mês, eu acho, de vídeos falando sobre isso, e esse vai finalizar. E eu quero falar um pouco sobre quais foram as razões e por que o Império Angevino, ou Plantageneta, estava fadado ao fracasso desde o início. E sim, eu vou fazer a advogada do diabo do João Sem Terra, que é considerado o pior monarca da história da Inglaterra. Tanto é que nunca mais se teve um rei João na Inglaterra, só o João I, que é o Sem Terra. E eu vou dizer que ele não é o pior, não. Aliás, a história recente da Inglaterra tem muitos piores. Mas ele não é o principal responsável pelo fim do Império Angevino. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana Paula e hoje nós vamos então vamos terminar, na verdade, a nossa série de vídeos de história e história medieval. Bom, se você não é inscrito no canal ainda, eu vou deixar uns avisinhos agora. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o like aqui e mande esse vídeo aqui pra qualquer amigo de vocês aí que gostam de história e tal, numa fofoca, porque hoje a gente vai discutir então os motivos que levaram à queda do Império Angevino. Então, pega a sua xícara de chá e vem discutir um pouco de história comigo. Para começar, pra gente conseguir entender um pouco o porquê eu afirmo, né, que o Império Plantageneta ele nasceu fadado ao fracasso, a gente tem que voltar para essa ideia social que existia na Idade Média. Então a gente tinha relações de poder muito bem estabelecidas e com poucas opções de mudar essas questões sociais. Assim, no sentido de mudar de classe, vamos dizer assim. Bom, claro que eu não vou falar de classe porque não cabe aqui. Mas a gente vai ter principalmente senhores de terra, né? Que são geralmente nobres, aristocratas. E depois a gente vai ter os vassalos a esses nobres. Não vou tocar aqui no clero e não vou tocar no povão, né? Na maioria das pessoas. Vamos focalizar nessas duas classes sociais que existiam. Os senhores de terra e os vassalos. Os senhores de terra, eles geralmente eram da alta nobreza e eles detinham a terra. E muitas vezes eles concediam um pedaço da terra que era deles para um outro nobre. O nobre não, mas para um outro cavaleiro. Esse cavaleiro, então, seria vassalo a esse nobre que cedeu a terra. Então ele teria que ser leal a ele, né? Eles fazem tipo um contrato de que eu cedo a tua terra, em troca eu te protejo e em troca tu vai produzir, né, na minha terra, eu vou receber um valor, né, em cima disso. E quando eu tiver que lutar uma guerra e tal, ou se tiver um inimigo, tu vai ter que ir comigo. Então tem essa relação de senhor e vassalo. Bom, dito isso, a gente vai olhar pra França desse período, né, a França que a gente conhece atualmente, mas esse espaço geográfico que hoje é a França. E a gente vai ter, como eu já mostrei em outros vídeos, vários pequenos ducados, condados, enfim. E nós temos o Reino da França, que vai ser um pedacinho de terra muito pequeno, que é onde o rei da França vai ser o senhor daquela terra, né? No resto do país da França, a gente vai ter nobres que têm outros títulos que não de rei. Então, por exemplo, o pai da Leonor, ele era um duque da Aquitânia. Essas terras geralmente eram passadas, esqueci de falar, elas eram passadas de pai para filho, geralmente filho masculino, né, do sexo masculino. Se não tinha sexo masculino, muitas vezes as meninas poderiam herdar. Elas não poderiam herdar coroa, então elas não poderiam ser rainhas em direito próprio. Tanto que a mãe do Henrique Plantageneta, ela lutava por ser imperatriz, não rainha. A palavra rainha nem existia na Inglaterra, no inglês, na verdade, no inglês antigo nessa época. Mas enfim, voltando então para a França, a gente vai ter ali o Duque da Aquitânia, lá em cima o Duque da Normandia, o Duque da Bretanha, o Conde d'Anjou, que era o título do Henrique Plantageneta, antes de ser rei. Esses pequenos senhores, eles eram todos vassalos ao rei da França. Por que, Ana? Por que eles eram vassalos ao rei da França se o rei da França tinha uma terra tão pequena? Quem me fez essa pergunta foi a minha mãe quando eu expliquei para ela sobre relações de poder na Idade Média. Pois bem, vamos olhar para isso então.
Bom, eu não quero falar agora sobre o Carlos Magno, porque eu não li nada muito sobre ele específico. Eu ouvi alguns podcasts, eu vi alguns vídeos, e eu li coisas que passavam por cima sobre ele, mas a gente pode remontar lá pra ele, que ele foi um grande imperador, né, após a queda de Roma. Ele foi o maior imperador, e quando ele morreu, ele dividiu o seu império em pequenos reinos, e os seus descendentes, com o tempo, eles acabaram sofrendo invasões. E nessas invasões, acabou que um conde, um nobre desse período, acabou se sobressaindo e ajudando a guarnecer as fronteiras. Se a gente for olhar para a França, por exemplo, ele conseguiu ajudar a deter a expansão viking, que começou, né, pelo norte e aquele oeste ali, a Normandia, né, que vai acabar dando no Ducado da Normandia, que são descendentes de vikings. E foi o Capeto que vai dar início à dinastia capetiana, que vai chegar até o Henrique Plantageneta. Então, a gente vai ter aí esse senhor, o Capeto, que foi conde de Paris, que ele vai se tornar rei da França, e ele vai acabar unindo no entorno dele todos esses senhores que estavam lutando contra as invasões, e ele vai convencer esses senhores, então, a serem leais a ele. E em troca disso ele vai dar ele e seu exército, né, que conseguiu derrubar, né, ou impedir as invasões, ele vai dizer que vai proteger essas pessoas, né, esses nobres. Então acaba que mesmo o reino da França tendo pouca terra em que o rei da França realmente era o senhor, ele acabou agrupando essa grande quantidade de ducados no entorno dele em busca de proteção. Então tem essa questão de vassalo e do senhor, dessa coisa de um proteger o outro, e quando precisar ir pra guerra, o outro vai junto pra fazer número e força. Então, por causa dessas adversidades e invasões, como eu tinha dito no vídeo anterior, ou outro ainda, essas questões de fronteiras nesse período eram muito delicadas. Então, sempre vivia em conflitos de região e tal. Então, geralmente tinha um senhor ou rei que ia dar uma apaziguada aí nessa questão. Bom, quando eu for falar sobre o Carlos Magno, um dia eu vou falar sobre ele, aí eu explico melhor essas coisas que aconteceram após a morte dele, como aconteceu a divisão do grande e vasto império dele. Mas bem, vamos olhar agora então para a Inglaterra desse período, para o Henrique Plantageneta, na verdade. Porque, como eu tinha dito, né, anteriormente, os vikings, eles invadiram o território que hoje é a França, né, e eles tomaram a Normandia. Eles invadiram a Normandia e tomaram a Normandia, então eles se tornaram senhores daquele território da Normandia. Uma parte deles ficou ali, outra, que os vikings, eles não eram um povo de fixar raiz, né, eles eram um povo nômade. Alguns ficaram lá, na Normandia, e um desses que ficaram lá foi o Guilherme o Conquistador, que acabou invadindo as ilhas da Grã-Bretanha e se tornando, unificando, né, os vários condados da região e unificando na coroa da Inglaterra. Ele foi o criador da monarquia inglesa. Ele teve um filho, que foi o Henrique I, e esse filho, Henrique I, ele teve dois filhos, a Matilde e o outro Henrique, se eu não me engano. Só que o filho dele morreu numa expedição de barco, enfim, morreu num náufrago, naufragou. Então, ele acabou tendo só Matilde como filha que sobreviveu, e ele escolheu ela para ser a herdeira dele. Então, ele chamou ela era casada com o imperador do Sacro Império Germânico na época, ele chamou ela pra Inglaterra e fez os barões da Inglaterra jurarem lealdade a ela, e botou ela como sua própria herdeira. Qualquer semelhança com House of Dragon não é mera coincidência. É óbvio que os barões muitos não aceitaram, e a própria igreja também não aceitou, a igreja católica. Então, quando o Henrique morreu, acabou que se formou duas facções. E uma delas apoiada pela igreja católica, que apoiou Estevão de Blois, que era o primo dela, que se tornou rei da Inglaterra, e ela não foi, então ela perdeu, né? Ela nunca foi coroada rainha, ela era conhecida como a senhora dos ingleses. Na verdade, o inglês antigo não existia a palavra rainha. Então, hoje em dia, também se chamava ela de senhora dos ingleses, mas também de imperatriz. Imperatriz Matilde. Mas ela nunca foi coroada, porque o Estevão tomou a coroa dela e ele reinou. Só que acabou virando uma grande guerra civil, né, entre os primos,
E a Matilde, nessa época, já estava casada com o Conde de Anjou. O próprio pai dela, antes de morrer, fez esse acordo pra ela casar com o Conde de Anjou, que tava na Normandia, né? E ele era... Se eu não me engano, ele era descendente dos duques da Normandia, enfim. Ele tava entre a família que comandava a Normandia pra ter o apoio, né? Pra ter o apoio dele, pra ajudar a filha e tal, e pra proteger a fronteira da Inglaterra. Do próprio sobrinho, né? Então, acabou que ela nunca conseguiu ser coroada, só que ela nunca parou de guerrear. Então ela continuou, com várias pausas, mas ela continuava tentando invadir a Inglaterra, com os partidários dela, o pessoal da Normandia, e ela teve um filho, o Henrique Plantageneta. O Henrique, então, quando ela se retirou, né, ela ia pra Inglaterra lutar, e aí acabou que ela perdia, e aí ela pegava e voltava pra Normandia, e o Henrique Plantageneta continuou na Inglaterra guerreando. Ele acabou fazendo um acordo com o primo de segundo grau dele, né, o Estevão de Blois. Também ele acabou sendo envolvido no sumiço do filho do Estevão, que seria o herdeiro da coroa. Então ele meio que dizem que ele que mandou matar, assim, tava por trás dos mercenários que mataram o primo dele, pra ele poder ir lá pra Inglaterra e fazer um negócio fazer um acordo com o primo dele, o rei, né? O primo segundo, pra fazer um acordo de, ó, teu filho morreu, tem só eu, sumiu, né? Não diz que morreu. Teu filho sumiu, tem só eu como herdeiro, né? Masculino. Então, vamos fazer um negócio. Então, ficou acordado que quando o Estevão morresse, quem assumiria o trono seria o Henrique. Então, não seria uma mulher, não seria a Matilde, né? Ela nunca foi conhecida como rainha ou a senhora, né? De fato, da Inglaterra, que governou. Ela acabou governando sobre a Normandia, quando o marido dela se tornou, então, o Duque da Normandia, e o Henrique se tornou o Conde de Anjou. Agora, vamos olhar de novo para a geografia. A gente percebe que a Normandia, ela está nesse local do lado do Reino da França, né? Basicamente faz fronteira. A Normandia fazia parte do Reino da França. Então, todos os duques da Normandia, assim como os duques da Aquitânia, e os duques da Bretanha, e os duques de não sei mais onde mais, e os condes de Blois, todos eles eram vassalos ao rei da França. Lembra do Capeto? Capeta não, Capeto, da dinastia que começou a dinastia capetiana. Então, eles estavam ainda no poder e todos, né, tava o acordo ainda vigente, né? Todos os duques, todo mundo que estava dentro daquele território da França era vassalo a ele. O que acontece? Quando o Henrique Plantageneta se torna rei da Inglaterra, ele se torna também duque da Normandia. Ele vai ter 2 títulos. Ele vai também se tornar duque da Bretanha. Então ele vai ter 2 títulos vassalos ao rei da França, além de ser o próprio rei da Inglaterra. Só que aí criou uma grande crise de vassalidade, isso é a palavra vassalidade, enfim, de vassalo com o seu senhor. Porque ao mesmo tempo que ele era senhor de outros nobres, tipo, ele era senhor dos nobres da Inglaterra, que era do outro lado do Canal da Mancha, ele era vassalo do rei da França do outro lado do Canal da Mancha. Isso cria uma grande saia justa, porque como é que os barões da Inglaterra vão, né, ser vassalos desse rei que é vassalo a outro rei? Pra piorar tudo, entra Leonor com a grande terra, né, a grande herdeira, com a Aquitânia, que casa com o Henrique Plantageneta. Então ele, além disso, se torna duque da Aquitânia por casamento. Então mais da metade da França, do território da França, que é vassala ao rei capetiano, que é o Luís VII na época, ela também é vassala ao rei da Inglaterra, que é vassala ao rei da França. Então cria uma confusão de quem que vai ter que se ajoelhar e jurar lealdade a quem. Então acaba que o Henrique, ele era muito brigão, muito orgulhoso, e ele vai criar uma grande treta aí com o rei da França, porque, assim, ao mesmo tempo que ele vai, tipo, reconhecer, né, que ele como duque da Aquitânia, duque da Bretanha e duque da Normandia, ele é vassalo ao rei da França, ele vai então se ajoelhar, né, ao Luís VII, se cria uma questão, porque, tipo, como é que fica a questão dos barões da Inglaterra? Tipo, como assim, cara? Tu é o nosso rei, então a gente, tipo, deve obediência a ti, mas se o rei da França te convocar pra uma guerra, tu vai ter que levar a gente junto. Só que, tipo, a gente é outro reino. Então isso cria uma grande crise, e essa tá a sementinha da grande desavença que existiu durante
muitos séculos entre a Inglaterra e a França, que culminou, né, na Guerra dos 100 Anos, mais uns séculos pra frente. Porque o que acontece? O rei da França, ele vai se sentir ameaçado. Porque ao mesmo tempo que o Henrique vai jurar fidelidade ao rei da França, ele vai buscar expandir os territórios dele. Então ele vai arranjar treta com o duque de Toulouse, então, pra, tipo, na fronteira da Aquitânia, pra tentar conseguir mais território que pertence ao rei da França. Então o rei da França vai ficar pé da vida, porque ele vai ter a audácia, né, de querer invadir o território de um vassalo, que é fiel ao rei da França. Então o rei da França vai dizer, peraí, opa, esse cara aqui tá mentindo pra mim. Ele se ajoelhou, mas fez uma figa com a mão pra trás. Porque, né, ele tá querendo, ele vai, quanto mais território ele invadir, mais condes e barões vão ser vassalos a ele. Então ele vai acabar sendo mais poderoso que eu. Começou uma disputa de poder ali. Então, ao mesmo tempo que o Luís ficava nessa, o Henrique ficava querendo invadir, e aí o Luís mandava os homens dele pra lutar contra o Henrique lá no sul, né, em Toulouse, no Ducado de Toulouse. É Condado? Ducado. Não lembro agora, acho que é Ducado. E junto nisso tudo ainda, o Henrique me tomou a mulher do Luís VII. Então tinha ainda treta conjugal, né? Então não é de se espantar, na verdade, que o Luís queria colocar os filhos do Henrique contra ele, né? Quando ele apoiou a rebelião do Ricardo, do Godofredo e do Henrique Jovem contra o Henrique Plantageneta. Porque ele queria dividir, né? Fazer com que os filhos fossem contra o pai, dividir pra conquistar. Então a gente vê essa treta nascendo, né? E assim, como essa sociedade ela seguia muito fielmente essas relações de poder, não tinha como o Império Angevino ou Plantageneta prosperar. Porque acontecia que tinha uma disputa de quem era o rei de quem era o grande senhor de quem. Então aconteceu que o Henrique, o Plantageneta, ele era, como eu falei, ele era um grande guerreiro, um grande estrategista, assim como o Ricardo Coração de Leão. Ele impunha medo e impunha através do terror. Então ele conseguia controlar as fronteiras do império dele, porque ele era muito ágil e muito habilidoso naquilo que ele fazia. Ele governava muito bem. Ele deixou os cofres da Inglaterra cheios. A Inglaterra prosperou muito durante o período que ele foi rei. E o Ricardo gastou todo o dinheiro pra bancar a cruzada, mas o Ricardo também era um guerreiro astuto. E a treta também do Felipe Augusto, né, de fazer o Ricardo contra o pai também veio disso, né, de tentar separar e dividir o Império Angevino pra conseguir restabelecer a normalidade, né, de tipo, tudo bem, os duques da Normandia, da Bretanha e da Aquitânia são vassalos ao rei da França e deixar a Inglaterra lá do outro lado do Canal da Mancha. Aconteceu que quando o Ricardo morreu sem deixar nenhum herdeiro, quem herdou foi o João Sem Terra. E o João Sem Terra, ele era o caçula. Quando aconteceu, né, então, daquela rebelião dos filhos mais velhos do Henrique Plantageneta contra o pai, apoiado pelo Luís VII, o João, ele era uma criança, ele tinha, sei lá, 6 anos. E então o Henrique Plantageneta pegou esse filho mais novo pra ele e protegeu ele na Inglaterra, deixou ele na Inglaterra. O João, ele tinha uma relação muito mais próxima de todos os filhos do Henrique. Ele tinha, óbvio, uma relação próxima com a França, porque a maior parte do território do Império estava na França. Mas ele tinha uma relação mais próxima com os barões da Inglaterra e com a Inglaterra em si. Então, quando ele herdou a coroa, ele já não tinha esse mesmo ímpeto do pai e do irmão. Ele não precisou ser esse guerreiro, porque tinha o pai pra lutar por ele, depois o irmão, né, pra lutar pra defender o império, e tipo, ninguém achava que ele ia chegar no poder, né, eu acho que nem ele, né, tanto que o coitado levou a cunha de Sem Terra, né, por muito tempo, até foi o motivo das grandes tretas entre os irmãos. Mas quando ele subiu no poder, então, eu acredito, né, que ele não estava preparado pra governar. Ele não foi preparado pra isso, assim como o Ricardo não, mas pelo menos o Ricardo era um bom cavaleiro. O João nem isso, porque, enfim, ele foi muito protegido. Ele estava nesse período apoiado pelo Felipe Augusto, porque o Felipe Augusto queria se vingar do Ricardo, né, por toda a treta que rolou lá dos dois com a irmã do Felipe Augusto. Mas quando o João virou o rei da Inglaterra, agora, né, a treta seria com o João, né? E o João, ele não sabia bem o que fazer, né? Porque, assim,
ele era muito mimado, como todos os filhos da Leonor e do Henrique. Então ele achava que todo mundo tinha que obedecer ele e tal. Eles tinham uns ímpetos lá, umas birras e tal. Então era muito difícil, ele era muito volúvel também. Todos os filhos dele, do Henrique, eram volúveis. E acabou que ele se apaixonou por uma nobre francesa, né, andando aí na França, pela Isabel de Angoulême. Angoulême? Eu não sei falar o nome dessa. Eu sei escrever, mas não sei falar. E só que ela tava noiva de outro cara. De outro cara francês, tipo, um vassalo do rei da França. E o rei da França, né? Bem, o rei da França, deixamos ele de lado agora. O que aconteceu é que o João se apaixonou por ela e ele sequestrou a mulher. Ele sequestrou ela pra casar com ela, levou ela pra Inglaterra e ela virou a rainha, né? E acabou que criou uma grande treta entre o João e esse cara aí que ia ser noivo dela. Acho que era o Conde de Champagne, se eu não me engano. E o Felipe Augusto viu aí uma chance de ouro de usar uma desculpa pra invadir finalmente os terrenos os terrenos. Eu falo terreno como se fosse um terreninho, assim, de fundo de quintal. Mas, enfim, as terras do Império Angevino. E, assim, como eu disse pra vocês, muita gente ficou muito, né... De novo, aquela questão de vassalidade, vassalo e tal. O João, ele não deu muita bola, ele meio que desrespeitou, né? Essas questões quando ele sequestra a menina. E acabou que, com o apoio do Felipe Augusto, o Conde de Champagne, né, ele invadiu, então, organizaram todo mundo, né, que era contra o João, que muita gente já os próprios barões, os próprios condes, os próprios vassalos do João não estavam satisfeitos com ele. Na Aquitânia mesmo, Ricardo Coração de Leão enfrentou muita rejeição ao Império Angevino, aos barões, né, da Aquitânia. Então, o João não tinha esse ímpeto pra ir contra eles, então os próprios barões dele apoiaram o Conde da Champagne e o Felipe o Belo pra derrubar, então, esses ducados que faziam parte da coroa da Inglaterra. O João, ele ficou meio sem ter o que fazer, porque ele não tinha apoio suficiente no continente. Porque a grande parte dos seus vassalos ficaram pé da vida, porque, tipo, o cara roubou a esposa do outro, sabe? As mulheres nessa época eram objetos, não vamos esquecer. Ela estava prometida a outro. Então ele meio que roubou uma propriedade de outro homem. O que é horrível, né? As mulheres serem vistas como propriedades. Mas enfim, né? Até pouco tempo elas eram vistas assim, e há pessoas que veem elas assim, as mulheres que veem as mulheres assim hoje em dia. Então, não é de se esperar que em 1200 e pouco se viam as mulheres assim. Mas então ele acabou infligindo essa questão de lealdade e de fidelidade entre senhor e vassalo. E se ele roubou a Isabel, né? A Isabelle de Angoulême, ele poderia muito bem, por capricho próprio, roubar outra esposa ou noiva ou filha de um vassalo dele. Então os próprios barões dele se rebelaram e apoiaram o rei da França. E desse jeito, então, ele perdeu todas as terras continentais. Ele perdeu o Ducado da Normandia, ele perdeu o Ducado da Aquitânia, ele perdeu o Ducado da Bretanha. Nominalmente, os reis da Inglaterra, eles tinham o título de Duque da Aquitânia, se eu não me engano. Eu li no livro, parece que tinha realmente. Mas o poder mesmo sobre a terra não tinha mais. Era o rei da França que tinha. E dessa forma, então, se forma, então, o Estado... começa a se formar, então, o Estado francês como chegou até nós, né? Quando o rei da França volta a se impor o poder dele sobre esses territórios que foram, por um curto período de tempo, Inglaterra. Vassalos à coroa da Inglaterra. Gente, e aí? O que vocês acharam desse vídeo? Eu usei como base, né, o livro do Philippe Delorme. Ele fala um pouco sobre isso no final do livro. Ele toca um pouco essa questão de qual foi a treta do Luís VII e do Henrique Plantageneta, que vai além da Leonor, né? Mas também sobre essa questão de senhor de terra e vassalo, né? Questão de lealdade, fidelidade. E por isso, então, que eu digo, né, que sim, o João Sem Terra não tinha muito o que fazer. Claro que ele cometeu o erro de ser um baita de uma babaca e roubar uma pessoa, sequestrar pra casar à força. Mas
ele também não tinha muito o que fazer, porque o Felipe Augusto, ele tava só esperando a oportunidade perfeita para poder tomar as terras. O Luís VII já tava tentando tomar as terras. Se não fosse o João, o filho dele talvez ia perder, porque os próprios barões do território da França não eram muito satisfeitos de serem vassalos à coroa da Inglaterra, porque fica uma questão assim, pô, eu fui a vida toda vassalo do Duque da Aquitânia, que era vassalo ao rei da França. E aí chega aí o cara que agora é Duque da Aquitânia, ele é rei da França, e aí eu tenho que ser vassalo a ele, e eu sou vassalo a quem? Sabe? Então, essa questão ia ter que se resolver. Um dos dois reinos ia perder. Ia ser ou a Inglaterra ou a França. Acabou que essa treta ela vai durar por muitos séculos. Ela vai culminar da Guerra dos 100 Anos, que merece um vídeo só pra ela, mas eu não estudei ainda sobre Guerra dos 100 Anos. Eu sei só sobre a Joana d'Arc, que é um período muito curto da Guerra dos 100 Anos. Quando eu estudar, eu vou trazer um pouco sobre isso. E, enfim, vocês gostaram desse vídeo? Sabiam sobre essa treta aí de... A gente estudou um pouco em história na escola sobre questão feudal, né? Não se aplica aqui, mas basicamente essa coisa de feudal que a gente vê na escola é um resumo de como realmente eram as relações, mas não se chamava de feudalismo. O feudalismo tem outras características além dessas. Essas relações, elas funcionavam em basicamente todos os territórios europeus. Essa questão de um senhor nobre proteger os outros que juram fidelidade a ele. Então, desse jeito, gente, a gente vai finalizar, então, com esse vídeo, a saga dos Plantagenetas nesse mês. Acho que foi um mês de vídeo sobre os Plantagenetas. Então, semana que vem a gente volta com literatura. E não vou dar spoiler. Não darei spoiler porque ainda não terminei de reler o livro. É um livro que eu já li há muitos anos. Mas, enfim, comenta aí se você sabia sobre essa treta de vassalo, senhor de terra, se você se lembra disso. O que você achou desse vídeo? Se você gosta de conteúdo sobre história, eu preciso saber dos feedbacks para eu saber se eu continuo falando de história ou se o pessoal quer saber de literatura mesmo. Enfim, deixe seus comentários, o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, por favor, me ajude, essa criadora de conteúdo que está iniciando. E é isso, gente. Até semana que vem. Pegue a sua xícara de chá e bisu, bisu!